Olá, olá, muito boa noite, todo mundo tá chegando aí, a Cíntia, Márcio Saciloto, grande irmão, dando a força aí. Eda, tudo bem, Eda? Vamos chegando aí, a gente vai dar uma guardada aqui, tá? Em 3, 4 minutinhos aí a gente já inicia, tá bem? Deixar uma musiquinha aqui de fundo para curtindo. The Course, uma boa indicação, hein? É uma banda de 4 irmãos, né? 3 mulheres e um homem. Todos talentosos. Tem uma razão de ser mulheres porque o tema de hoje é bastante direcionado às mulheres também, né? Boa noite. Ô, Maria Ivone, boa noite, Maria. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos dando só uns minutinhos aí pra gente já começar. Ok. Então vamos dar início, né? Só vou pausar o somzinho aqui para nós. Ok. Então, pessoal, primeiramente, então, boa noite a todos vocês, né? Estou aqui hoje, me propus a fazer esta live com o intuito de falar um pouco mais e talvez divulgar um pouco mais sobre essa doença, né, chamada fibromialgia, que de fato te confesso que ela me pegou de surpresa, né? Porque o fator que me motivou a isso foi um contato, né, que eu tive na sexta-feira passada de um pessoal de apoio, né, apoio às pessoas com fibromialgia, né, existe uma associação, né, uma entidade, né, que é a Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas, né, que junto com a fibromialgia podem se manifestar mais de 100 doenças, segundo a Anfibro, né? Então, eu fui procurado por uma representante aqui da nossa cidade, dessa associação, né? E falando de um caso de uma paciente, né, de uma atendida deles. Essa associação, eles visam então dar apoio a essas pessoas, dando apoio psicológico, nutricional. Muitas das pessoas são pessoas que às vezes têm até dificuldade de acesso às informações, né, às questões sociais do governo. Então a Anfibro, ela busca se movimentar, né, inclusive falando sobre leis, né, levando projetos para o Senado. Existe no Senado, parece um comitê ou uma comissão da dor, se eu não me engano. Então eles tentam ações para conseguir benefícios, inclusive do INSS para essas pessoas, em função da gravidade dessa doença.
Entretanto, o objetivo maior aqui hoje é esclarecer, né, sobre a doença, contar das dificuldades que essas pessoas enfrentam e também apresentar uma nova ótica, uma nova visão sobre a doença, a fim de estimular, né, as pessoas que são portadoras da doença, né, os familiares que têm pessoas que são portadoras da doença, né, na sua família, e também as pessoas que trabalham, atendem, né, tanto na área médica, né, psicológica, como também na área terapêutica, tá bem? Então, esse fato que me motivou, que me causou até certo impacto, é que eu fui informado que essa pessoa, né, que estava precisando de apoio, de ajuda, ela havia tentado suicídio nas 3 noites anteriores, né, através do uso do medicamento. Isso era uma sexta-feira, e aí eu conversando com a representante, que ela é que dá apoio a essas pessoas, nós chegamos à conclusão de que ela precisava de um atendimento urgente, né? Porque casos de suicídio, tentativa de suicídio, a gente não pode esperar para amanhã, tá? A gente tem que agir logo. Então eu marquei, assim que a gente conseguiu um contato com ela no sábado de manhã, eu abri uma sessão na minha agenda, que eu normalmente dedico o final de semana para minha família, né? Então eu abri a sessão, achei que era importante e resolvi fazer o atendimento dessa senhora. Então, graças a Deus, né, nós nos demos bem já no primeiro contato, né, ela sentindo as dores que a fibromialgia provoca, e nesse caso a gente procurou então fazer uma abordagem, como ela estava nesse caso de tentativa de suicídio, de aliviar um pouco essa carga dela, que eu sabia que tinha muita carga emocional, né, porque é a linha de ação que eu trabalho, que todas as doenças elas têm um fundo emocional. Então, eu procurei trabalhar esse aspecto com ela, tá? Fizemos a sessão, ela saiu muito bem, eu consegui já ver um sorriso, né, ao final da sessão, né? Para quem tinha tentado tirar a própria vida 2, 3 dias antes também, aquilo já foi satisfatório para mim. Mas no outro dia, no domingo, eu recebi a mensagem da responsável, né, por esse grupo, dizendo que ela estava muito bem e que estava alegre, né, a alegria estava voltando para a vida dela, né. Então, assim, eu fiquei muito contente e por saber que uma semana antes outra pessoa com fibromialgia desse grupo havia tirado a própria vida, né, digamos assim, tinha chegado às vias de fato, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre a doença para entender, e aí eu fiquei, digamos assim, de certo modo impressionado com os números, né? E como a doença é vista e abordada hoje. Então esse é o meu objetivo. Ou seja, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje no mundo nós temos mais de 150 milhões de pessoas portadoras de fibromialgia. 150 milhões, né? No Brasil, então, estima-se que se tem mais de 4 milhões de pessoas. E desse grupo, né, dessa amostra, em torno de 70% a 90% dessas pessoas são mulheres, né? Então, ou seja, é um número muito grande. Outra questão que me motivou também foi exatamente que as alternativas que a gente tem, pelo que eu pesquisei, né, no pouco tempo que eu tive para pesquisar, mas eu pesquisei bastante, as alternativas que a gente tem hoje para tratamento, elas estão bastante focadas no alívio da dor, né? Então, desde a produção de medicamentos, uso de técnicas terapêuticas, né, como acupuntura, e atualmente, em 2020, surgiu um estudo que fala do uso da cannabis, né, da cannabis sativa, né, como melhoria da qualidade do sono das pessoas, né, que têm fibromialgia, promovendo, então, esse alívio da dor, né. O próprio apoio psicológico, nutricional, que essas pessoas recebem, né. Então, o foco hoje
ele se mantém no alívio da dor, o que é muito bom. Porque para quem está com dor 24 horas por dia, aliviar a sua dor, mesmo que momentaneamente, é mágico, né? Eu não sei que sensação é essa de passar 24 horas por dia. Então, quando eu conversei com essa senhora, ela está com 41 anos e ela, desde os 16 anos, ela sente dor, né? Então, assim, ela chegou numa situação em que ela comentou comigo exatamente isso. A minha tentativa era acabar com isso, né? Era eliminar essa dor. Eu sei que não é certo tirar a própria vida, mas é a única maneira que eu encontrei de não mais sentir dor, né? Então isso corta, né? Corta a gente fica impressionado de como pode acontecer isso. Então isso é que me motivou a vir aqui hoje, conversar com vocês, dar a minha contribuição do meu jeito, e eu gostaria que ficasse bem claro que é a minha visão, né, sobre a questão, e tentarmos aí, aqueles que se sentirem, né, comprometidos e até chamados, divulgar esse conteúdo, né, para aquelas pessoas e que possa ajudar, né, que eles entendam que possam se beneficiar desse conteúdo, tá bem? Então, o que acontece? A fibromialgia, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, tá? Para que a gente tivesse um conteúdo bem redondinho, né? Se vocês quiserem aí pegar lápis e papel, vão ter muitas palavras-chave nessa hora, né? Então, ou seja, tanto para a pessoa que faz tratamento, que recebe pessoas com fibromialgia para atender essas pessoas, quanto as pessoas que têm, né, a doença, podem se enxergar, né, dentro desse contexto que eu vou apresentar, tá bem? Então, dando uma pequena explanada sobre o que é a fibromialgia, os sintomas da fibromialgia, eles tratam então de fortes dores nos músculos, nos tendões e também nos ligamentos, né? Há uma rigidez matutina, né, desses ligamentos, desses músculos, alteração no sono, né? E também esse quadro todo leva a pessoa a desenvolver tanto depressão como ansiedade também. Isso tudo vai se manifestando como somatório de todo esse processo de dor, né? Sem contar outras doenças, né? Que, como eu falei ali atrás, segundo a Anfibro, mais de 100 doenças podem se manifestar principalmente pelo uso dos medicamentos. Essa senhora, ela estava com um problema de fígado, que segundo ela foi identificado pelos médicos que era do uso do medicamento, porque eles precisam usar muito medicamento, né? Então o fígado acaba sofrendo, porque ele é que metaboliza tudo isso, né? E a questão toda aqui, a dificuldade que eles enfrentam hoje, com licença, eu tomar uma aguinha. As dificuldades maiores que, segundo eu conversei com essa representante, que o diagnóstico hoje, os exames não conseguem visualizar. Desculpa. Os exames não conseguem visualizar, identificar a fibromialgia, né? Então o diagnóstico ele é baseado no relato do paciente, né? Na queixa que ele apresenta ao seu médico. Então eles acabam com isso. Isso é uma informação que ela passou para mim, que eu fiquei bastante impressionado também, é que sofrendo discriminação, né? E até descrença. Ouvindo às vezes dos seus familiares, você é Maria das Dores, né? Ou seja, a pessoa não acredita porque ela vai, faz exames e nos exames não mostra nada, é só como se fosse só a palavra dela, né? Então essa é a dificuldade. Então existe um julgamento, né, desse processo, e aqui eu quero usar essa palavra para fazer um combinado com vocês, tá? Julgamento. Eu vou colocar bastante informação aqui e eu gostaria que a gente não julgasse, né, a pessoa
por se comportar ou por ter aquele tipo de pensamento, aquela atitude que pode levar ela a desenvolver a doença. Porque uma coisa que eu aprendi na prática clínica é que, independente da tua queixa, do teu diagnóstico, sempre existe um motivo, né? Do mais leve ao mais grave, existe um motivo. E quando a gente coloca a pessoa para ser trabalhada ali e escuta a sua história, você compreende que, nossa, se eu estivesse no lugar dela, vivenciando isso que ela viveu, eu poderia estar pior. Então vamos nos abster aqui de qualquer julgamento, porque o julgamento na vida dessas pessoas hoje, né, de se sentirem julgadas pelos outros, faz com que elas sofram muito, né, sentindo até vergonha de procurar um apoio, uma ajuda. Então aqueles 150 milhões de pessoas, aqueles 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, eu chuto dizer que é um número maior, porque muitas pessoas não chegam a procurar o apoio em virtude dessa vergonha, né, desse julgamento, porque as pessoas não acreditam na dor dela, né? E desse modo acabam então não recebendo as devidas orientações, né, e acabam até chegar a um ponto que entra numa depressão tão profunda, numa dor tão profunda, que as leva a tomar uma decisão máxima, né, extrema como essa, que é tirar a própria vida, tá? Então, esse número de casos, eu acredito que em função disso acaba sendo muito maior, tá? Qual que é o objetivo então aqui dessa live hoje, tá? Para estar aqui com vocês, eu tenho alguns objetivos. O primeiro deles é falar sobre os aspectos comportamentais, emocionais e os padrões de crença que estão por trás do desenvolvimento dessa enfermidade, né? Essa disfunção orgânica que demos o nome de fibromialgia, tá bem? Também dar subsídios para aquelas pessoas que são terapeutas encontrarem a causa desta doença, a origem no seu paciente, independente da técnica que você trabalha. Existem muitas técnicas boas, maravilhosas, e eu acho que elas se complementam. Mas no momento que você consegue entender o processo, entender aonde está a causa, você consegue ajudar de uma maneira mais efetiva, entendeu? E também um terceiro objetivo é dar esperança, né? Dar esperança a essas pessoas que estão hoje, né, com a fibromialgia, para buscar uma melhora definitiva, para buscar esses tratamentos alternativos psicoterápicos, né? Porque, na minha opinião, na minha visão, existe causa emocional por trás, existe uma história a ser contada, e nessa história está a origem do problema, porque um dia começou. Então, se ontem estava tudo bem e hoje eu estou manifestando a fibromialgia, o que aconteceu? Então, nós terapeutas temos aí um desafio, uma investigação a ser feita. Mas é possível encontrar essas origens, está bem? E aqui eu quero, né, para trazer uma melhor compreensão para todos nós, trazer uma abordagem sobre os músculos. Uma abordagem, como eu diria assim, metafísica. Essa palavra às vezes faz as pessoas saírem correndo, né? Mas o que é uma abordagem metafísica? Nessa abordagem é examinar o que está além do físico. Isso é metafísica, além do físico. Ou seja, que tipo de energias, que tipo de manifestação se apresentam com os músculos, quais são as funções do músculo, não só na nossa vida material, mas também na nossa forma de participar deste mundo. Então existe uma razão de nós termos músculos, obviamente, senão, né, poderíamos ser uma beba, uma pedra, né? Mas se temos músculos, é porque existe uma função. E aí a gente vai estudar isso. E eu vou trazer para vocês, então, esses aspectos, para que vocês consigam, então, entender que cada questão de análise dos músculos que vai ser colocada aqui, da função dos músculos,
faz com que se manifeste lá na frente uma ou outra doença. Como que funciona? Se nós temos músculos, ossos, pele, cabelos, olhos, ouvidos, é porque existe uma função. E toda vez que nós negamos a função deste órgão, preste bem atenção, toda vez que nós negamos a função do órgão, o órgão passa a ficar doente. Ou seja, se existiu uma situação na minha vida em que eu manifestei que para mim num pensamento secreto, é tudo inconsciente, tá pessoal? Lá no subconsciente eu manifestei, eu não quero mais ter que ver isso, não quero mais ter que ver esse tipo de circunstância. E aquilo é forte demais para nós. A nossa mente, o nosso tronco cerebral toma uma decisão de retirar a nossa visão pouco a pouco. Se nós manifestamos que nós não aguentamos mais e não quero mais ter que ouvir isso, algo forte, impactante, o nosso tronco cerebral, que é o que é responsável pela nossa sobrevivência, nos manter vivo, ele começa a tirar a nossa audição. Então, toda vez que nós vivemos alguma coisa em que nós negamos algum órgão do nosso corpo, a manifestação da sua função, ele começa a ficar doente. Tá bem? Então, essa análise eu quero fazer para os músculos e mostrar para você que existem palavras chaves aqui que vão aparecer lá depois nas causas emocionais, tá bem? Então, quais são as funções do músculo no nosso corpo? A primeira função é produzir o movimento do próprio corpo, né? Entre contração e relaxamento, produzir o movimento das articulações e movimentar o esqueleto, né? Nos movimentar pela vida. A segunda função seria, então, de movimentar substâncias dentro do organismo. Aí a gente já está falando da parte do tecido muscular liso que tem nos órgãos ocos, né? Como as veias, né? Como o intestino, né? O estômago, né? Esses órgãos possuem esses músculos que movimentam as substâncias dentro do nosso corpo. Então, a segunda função seria essa. A terceira função é nos dar estabilidade, né? Nos mantermos estáveis, né? O esqueleto ereto. E a quarta função é de gerar calor, né? Gerar calor e controlar a temperatura, ajudar na manutenção da temperatura do corpo. Você pode observar que quando você está com frio, né, que a temperatura está baixa, os teus músculos contraem e começam a tremer. Esse ato de tremer gera calor, para que você então mantenha essa temperatura, tá bem? Mas do âmbito metafísico, né, qual que é a função da musculatura? Então, o que nós usamos a palavra ali, todas elas se referem a movimento, né? Então, o músculo é movimento. Ou seja, movimento é ação, tá? Vamos guardar a palavra primeiro, movimento, ação. A ação para quê? Para que essa ação? Para que nós consigamos nos expressar no nosso ambiente, no ambiente em que nós vivemos. Então, o músculo também representa a nossa vontade de agir no ambiente. Ou seja, para que há essa necessidade de agir no ambiente, como um ser humano, como uma alma, para que a gente tenha certeza de existir, né? Ou seja, para que a gente possa fazer algo no meio externo, colocar nossa marca, entendeu? Então os músculos nos permitem isso, colocar a nossa marca, nos dando a certeza, eu existo, né? Então, eles refletem a arte de realizar, olha só, os músculos refletem a arte de realizar aquilo que almejamos, ou seja, e o poder de nos mover em busca dos objetivos. Então as palavras-chave aqui, realizar, né, ação, ou seja, o músculo reflete a arte de realizar em busca de objetivos. Aquisições, aquilo que nós queremos, né? Seja material ou não, né? Seja questão afetiva ou material. Então, é o seguinte, mais uma palavrinha-chave, à medida que agimos, nós criamos uma força de atração
que nos aproxima das soluções. Olha só, é necessário agir, sair da inércia para que a gente digamos assim, se cria uma força de atração no universo em que nós nos aproximamos da solução. Parado, ela não vem. Então é necessário dar o primeiro passo, o primeiro movimento. E quem faz isso? Os músculos. Então, no momento que você se move, você já cria em torno de você uma força de atração que te aproxima da solução que você está buscando, né? Então, olha só que interessante essa outra observação, eu coloquei aqui. A oportunidade, ela surge para aqueles que se põem a realizar a sua parte na situação. Ou seja, a oportunidade só aparece para quem se move, para quem se mexe, né? E a gente quer oportunidade parada. Então, a oportunidade ela só se mostra para quem se põe a fazer a sua parte, se move, se mexe, sem negar a função dos músculos. E aqui vem uma observação, ou seja, você só é hábil se você realiza alguma coisa. A habilidade você consegue realizando. No popular a gente fala assim, né? Só se aprende fazendo, né? Então, a habilidade que nós precisamos para nos movimentar no ambiente, ela depende da nossa realização, de colocar os músculos em movimento e não de negá-los, né? Então, acontece assim, muita gente, às vezes a gente coloca como uma... eu sou cauteloso, né? Então vou esperar mais um pouco, ainda não estou pronto. Tá? No âmbito metafísico, esperar ficar pronto, ele revela uma falta de coragem. Olha a palavra, coragem. Para quem trabalha com o pessoal, coragem é uma palavra muito importante. Falta de coragem. Por que essa falta de coragem vem? Porque ela tem medo de fracasso. Tem medo de se expor, com medo de fracassar. Medo de julgamento. Tudo isso são questões que eu venho trazendo, que nós vamos abordar lá nas causas emocionais. Ou seja, você se nega a se mover em virtude do medo desse fracasso, ou seja, de esperar ficar pronto, né? E aqui vem mais uma observação que eu vou trazer um exemplo bem bacana para vocês. Quem não se sujeita a cometer erros, perde a chance de acertar. Esse, então, é um conselho para todos nós. Então, esperar ficar pronto, como diz assim, antes feito que bem feito, tem uma amiga minha que fala assim, né? Ficar esperando para se fazer bem feito, antes faça de uma vez, né? Do teu jeito. E quem não se sujeita a cometer erros, então, perde a chance de acertar. Eu trago um exemplo aqui do Thomas Edison. Thomas Edison é aquele, segundo nós aprendemos na escola, que foi o inventor da lâmpada elétrica, né? Essa que nos ilumina aí. O Thomas Edison, ele não acertou de primeira, quando ele estava tentando descobrir a lâmpada elétrica, né? Segundo, né, a historinha, ele já havia feito 500 tentativas e todas deram errado. Desculpa. Aí, depois de 500 tentativas, perguntado assim, escuta, Edison, você já tentou 500 vezes, por que você não desiste? Né? Você não conseguiu? Qual que é o teu objetivo? Ele diz assim, olha, sim, eu já tentei 500 vezes que deram errado, mas eu já descobri 500 formas de não fazer. Entendeu? O que eu aprendi é que essas 500 formas não dão certo. Moral da história, ele acabou então seguindo à frente, perseverando e descobrindo a lâmpada, né? Então, o que acontece? O músculo é o nosso instrumento manifestador das nossas vontades próprias. Aqui começam a aparecer algumas questões relativas à doença no músculo. Se o músculo é o nosso instrumento de manifestação das nossas vontades, aquilo que tem aqui dentro, será que eu não estou negando essas vontades próprias e aí eu adoeço no músculo?
Então, aqui vem mais uma observação. Essas ações, elas plantam, né, no mundo exterior as vontades interiores nossas, a nossa marca, né, o eu existir meu, ou seja, eu existo, aqui está a minha marca, eu me mexi, eu me movimentei. Então, esse plantar a nossa vontade própria, seja em qualquer circunstância, é importante para a saúde dos músculos, tá? Então, a saúde muscular, ela fica comprometida, preste bem atenção nisso. A saúde muscular, ela é comprometida quando nós não respeitamos as nossas vontades ou não confiamos em nossa capacidade de realizar as coisas. Eu vou ler de novo. A nossa saúde muscular, ela é comprometida quando não respeitamos as nossas vontades ou não confiamos em nossa capacidade de realizar as coisas. A palavra capacidade é importante aqui nessa análise, tá bom? Competência e capacidade, tá bom? Então, de realizar as coisas. Lembra que o músculo é nosso meio de expressão, de realização? Mais uma observação. Mas aí perguntamos, o que nos faz sair da inércia? Que força é essa que vem de dentro de nós? Qual é que é a força motriz para que a gente realize uma ação? Quer que seja ela? A força motriz que faz com que a gente realize a ação é a autoconfiança. Terapeutas, olha aí, autoconfiança. Essa é outra palavra-chave. Então, observe uma criança. Uma criança, quando ela está aprendendo a andar, eu observo isso no meu filho, está quase na hora de caminhar, ele vai dar os primeiros passos sozinhos quando? Quando ele se sentir confiante. Não adianta a gente forçar. Então, a autoconfiança, né? Auto já diz que é em nós mesmos, né? A autoconfiança é a mola propulsora, ela que é a força motriz das nossas ações. Então, a autoconfiança é importantíssima para a saúde dos músculos. E aí a gente vem, então, numa questão de análise sobre dores musculares. Quando é que as dores musculares começam a aparecer? Em qualquer parte do corpo. Se fibromialgia são dores, né, musculares, então aqui eu vou falar primeiro das dores musculares de um modo geral e depois eu vou adentrar, né, falar especificamente da fibromialgia, o que acontece na fibromialgia. Então, do ponto de vista comportamental, emocional, isso é inconsciente, tá, pessoal? Muitas vezes a pessoa não tem consciência desse processo, é por isso que é necessário ela procurar algum tipo de apoio, de ajuda que investigue isso, tá bom? A dor muscular, ela é uma autoagressão provocado pelo arrependimento por aquilo que fez e não deu certo ou por aquilo que não pôde realizar. Olha como está o músculo em ação. Fazer, ação, movimento, realizar. Então, a dor no músculo, ela começa quando você se sente impotente, né? Você passa a se autoagredir. É uma manifestação do corpo, né? Se autoagredindo, que é provocado pelo arrependimento. Então, autoagressão e arrependimento são palavras-chave para trabalhar na terapia, né? Por aquilo que ela fez e deu tudo errado, né? Ou, digamos assim, ela não conseguiu fazer. Ela se sentiu incapaz de fazer, ó, a capacidade lá atrás, né? Obviamente que a dor vai aparecer ou no ombro, ou no braço, ou nas costas, ou na coxa, ou na panturrilha, dependendo do tipo de contexto da tua história, né? Então, a gente entende que
ouvindo a história do cliente e vendo onde é que dói, a gente já sabe que tipo de história ele vai contar, para a gente fazer uma abordagem e mostrar para ele onde que está o problema. Então, dando apenas a título de exemplo, por exemplo, a dor no pescoço, né, aqui no músculo do pescoço, ou a dor aqui nos ombros, né, o trapézio, o que acontece com a pessoa que desenvolve a dor assim? Para pessoas que já tiveram isso, pense um pouquinho e veja se isso não encaixa na sua vida. Ela aparece quando a pessoa tenta assumir de uma forma exagerada aquilo que não lhe compete, aquilo que não diz respeito a ela. Ou seja, de forma exagerada. Uma coisa é você ajudar as outras pessoas, outra coisa é você querer resolver aquilo que não te compete, que não está na tua alçada resolver. Quando você puxa para você essa responsabilidade de forma exagerada, pode aparecer as dores aqui. Porque o que a gente faz? É tipo assim, querer fazer tudo sozinho, né? Pessoas que querem fazer tudo sozinho, que têm dificuldade de delegar tarefas, de dividir as tarefas, a pessoa diz, eu estou carregando tudo, a pessoa fala isso na terapia, está tudo nos meus ombros, eu que carrego tudo sozinho, eu estou carregando o mundo nas costas. E a dor daqui, ela conta a história dela, a gente vai entender por que ela age desse modo, porque ela não sabe delegar, porque ela não sabe dividir tarefas, ela quer fazer tudo sozinha, às vezes até não confiar nos outros, né? E também ela apresenta um temor, né? Um temor pelos insucessos daquilo que ela fez. Então esse medo, esse temor cria uma tensão que vai doer essa região aqui, né? Essa região do músculo. Aqueles que já tiveram, têm dores recorrentes nessa área, pode fazer uma autoinvestigação e ver se isso não encaixa direitinho, tá bom? Então o que acontece? Para que a gente tenha bons resultados na vida, é necessário que nós tenhamos sintonia entre a nossa ação e o que a gente sente. Entendeu? Então, a gente pensa em algo, esse pensar tem que estar de acordo com o sentir, que tem que estar de acordo com o agir. Então, pensar numa coisa e fazer outra é problema. Pensar numa coisa e sentir outra é problema. Então é necessário que estejam alinhados pensamento, sentimento e ação, né? Porque o que acontece no contrário? Se não tiver isso, vai acontecer que nós mesmos vamos conspirar para os nossos insucessos. Entendeu? Então nós mesmos vamos provocar esses insucessos, porque a gente não está pensando, agindo e sentindo a mesma coisa. Nós vamos nos sabotar. E quando isso acontece, nós entramos num processo de frustração. Outra palavra-chave. Frustração. O que quer dizer isso? A gente fica frustrado por não ter conseguido, né? Ou seja, só que a gente tem, digamos assim, a noção de que a gente podia ter feito mais. Podia ter dado um pouquinho mais, o nosso melhor, e não fizemos. E aí é que vem uma amargura, né? Uma amargura por ter perdido a chance de fazer na hora certa. Mais um sentimento que nutre a pessoa com problema muscular, amargura. O que seja, com essa amargura a gente acaba experimentando o pior dos fracassos. Qual que é? O arrependimento. Mais uma palavra-chave. O pior dos fracassos é o arrependimento, porque na mente da pessoa ela não tem mais como fazer. O arrependimento vem quando não tem mais solução, né? Porque se tivesse a gente vai lá e faz. Eu estou arrependido porque eu não tenho mais como mudar aquela situação. E nutrir esse arrependimento, tudo isso compromete a saúde do músculo. Porque o músculo é ação. É algo que eu não... ele está doente porque eu me arrependo de algo que eu não fiz, que eu fiz deu errado, ou que eu deixei de fazer, né? Então, isso de um modo geral, né, falando dos músculos, dores musculares. Agora a gente vai focar um pouquinho no que é o tema. Então tudo isso foi necessário para a gente entender a questão da fibromialgia, tá? Então a fibromialgia, a pessoa que está manifestando a fibromialgia, ela sente-se extremamente arrependida por ter sido omissa em situações passadas. Vítima da falta de apoio das outras pessoas. Ou seja, eu confiei naquele, né? Eu me dediquei e não fui correspondido.
As pessoas que estão assistindo e que conhecem ou têm ou manifestam a doença, pense um pouco na sua vida sobre isso, né? Então, vou repetir, a pessoa que ela desenvolve a fibromialgia, ela se sente extremamente arrependida, então, por ela ter sido omissa, né, em situações passadas, ou seja, deixado de fazer, lembra lá nos músculos, e ter sido vítima da falta de apoio das outras pessoas também. Né? Então, o que acontece com isso? Ela também alimenta dentro dela que ela foi displicente com suas próprias necessidades para atender os outros. Pense bem aí, você que tem fibromialgia. Você foi displicente com as suas necessidades, você deu prioridade para o que era os caprichos, né? As necessidades dos outros e deixando as suas de lado. Ou seja, você acaba se arrependendo por ter feito para o outro aquilo que você devia ter feito para você mesma. Mas a questão toda aqui, ok, as pessoas fazem isso. Mas a pessoa, quando nutre o arrependimento, é que ela entra nessa área de doença no músculo. Uma coisa é você fazer, quem não se importou, está tudo ok para você, bola para frente, não me importo com nada disso. Mas as pessoas são diferentes, elas têm vivências diferentes, elas têm aprendizados diferentes, né? Então elas têm valores diferentes, elas veem o mundo de forma diferente, tá bem? Aí o que acontece? A pessoa acaba se sentindo angustiada por não ter tomado as atitudes que mudariam tudo naquela época. Olha só, vem um quadro, vem se somando, não é do dia para a noite. Vem somando, ela começa então a ficar angustiada, poderia ter feito aquilo, aquele outro, se eu tivesse feito, tudo isso estava diferente hoje. Né? Só que o que acontece? Esse sentimento corrói ela, porque ela vê que ela não pode voltar. Né? Corrói essa pessoa, então, chegando ao ponto de lhe tirar a capacidade de atuar no presente, né, a fim de alterar aqueles acontecimentos. Vou repetir. Esses sentimentos corroem a pessoa por dentro, deixando-a, digamos assim, incapacitada, né, de realizar agora, de atuar agora para mudar aquilo que era desagradável lá no passado. Então, ou seja, ela está ficando sem movimento. Ela está mandando comandos, ela não se sente capaz de se movimentar para resolver isso. Então, o que acontece? A partir daí, ela começa a entrar num processo de culpa. Culpa e autocondenação, por não considerar os seus limites da época. Ou seja, hoje ela sente culpa, né, e acaba se autocondenando por ela não levar em conta que na época ela tinha limites, que ela não recebia apoio dos outros, que talvez aquilo que ela quis fazer ou não pôde fazer estava fora do seu alcance. Como ela não leva isso em conta, entra o sentimento de culpa. E o problema aqui é a autocondenação. Lembra que dores musculares são, como é que eu comentei? Autoagressão? Então, quando você se condena e se culpa, você começa a se agredir. Entendeu? Então, entra num processo de autoagressão em função dessa culpa. Só que aqui eu quero trazer uma reflexão para nós. Por que ela faz assim? Por que a mente da pessoa julga desse modo? Porque ela está julgando o passado com a maturidade do presente. E isso é totalmente injusto. Isso é totalmente injusto. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu falei da criança ali, vou usar a criança de novo. Teu bebê, teu filho, ou aqueles que já tiveram filho, eu sempre converso já com uma criança, a criança é imatura, tem 2, 3 anos, está fazendo alguma coisa, ela faz um errinho lá, quebra um vaso, quebra uma coisa, algo errado. Você perdoa ela, né? A gente tem uma facilidade enorme para perdoar. Por que a gente perdoa? Porque na nossa mente passa assim, ela é imatura, ela ainda não aprendeu, ela está a caminho do aprendizado. Então ela ainda não sabe qual é o jeito certo de fazer. Só que conosco a gente não faz assim, entendeu? Eu tenho um ato que eu vivenciei lá nos 20 anos, que eu fiz errado, tá? E que eu julgo a partir do momento que a minha mente, então, eu entendo que aquilo está errado, eu fico julgando aquele fato, me condenando por aquilo, entendeu? Com a mente de agora. Isso é injusto.
né? Julgar com a mente madura, uma mente imatura. Naquela época, o que a pessoa precisa entender é que naquela época ela fez o melhor. Era tudo que ela sabia fazer. É a questão da criança. Ela pegou o prato daquele jeito dela e derrubou a comida no chão. O jeito que ela sabe fazer, ela está aprendendo. Então, esse fato de julgar o seu passado com a mente e a maturidade do futuro é altamente nocivo e prejudicial para a nossa saúde e a saúde dos músculos, né? Então, o que acontece? Aqui eu faço um convite para que nós sejamos pais de nós mesmos, né? Como assim, vamos nos pegar, né, aquela pessoa imatura do passado, botar no colo, fazer um carinho e dizer assim, calma, filhinho, eu sei, você errou, mas era tudo que você sabia, você fez o melhor. A gente faz isso para um filho. Então vamos ser mais pais de nós mesmos. Agir conosco como a gente agiria com o filho. Passado é passado. Eu errei. Eu aprendi a forma certa, aprendi bola para frente. Para que ficar nutrindo esses sentimentos que vão corroendo a pessoa e levando uma enfermidade? Por que a pessoa age desse modo, né? Por que ela acaba então... mas isso tem como mudar? Por que eu entro nesse processo de culpa, autocondenação? Porque a gente aprende na vida certos valores, certas verdades, né, que a gente chama de crenças, que não são muito verdades, que são limitadoras na nossa vida, mas nós temos ela para nós como verdade. A gente acaba agindo no mundo conforme esses padrões de programa, esses padrões de verdades. Por exemplo, quais são as crenças, o padrão de crença que existe numa pessoa que manifesta fibromialgia? Por exemplo, aqui, ó, eu não sei descansar, eu não sei relaxar, então os músculos estão sempre tensos. Só um minutinho, você pode controlar o tempo para mim aqui, para eu não me perder? Falta 10 minutos? Uau! Ô pessoal, então vou ter que correr. Eu gosto de falar, né? Então vamos lá. Eu não sei descansar, relaxar, né? Então, meu corpo foi feito para trabalhar. Olha só. Não só para isso, né? Mas a pessoa tem isso. Você faz um testezinho muscular com ela, ela tem essa crença com ela. Eu não posso desagradar as pessoas. Ela pode ter aprendido isso na família, seja onde for, né? Eu sempre tenho que atender às vontades dos outros. Olha lá atrás, ela deixa de fazer as próprias coisas dela para fazer a dos outros. Ela precisa aprender que isso é equívoco, que isso está equivocado, né? E aí, aproveitando o pouco tempo que eu tenho, eu quero falar para você sobre o momento originário do conflito, o conflito que originou a fibromialgia, né? Para quem é terapeuta e para quem também decide investigar, fazer uma auto-investigação, procure alguma coisa pouco antes desse evento que surgiu os sintomas, nesse sentido. O conflito que a pessoa vivenciou é de sentir-se impotente, incapaz de realizar uma ação. Olha as palavras-chave todas que eu falei aparecendo aqui. Ela sente-se constrangida na ação que ela deseja realizar ou executar. Então aqui a palavra-chave é impotência. Impotência faz relação, sintonia direta com o músculo. Impotência, né? Então, e incapacidade, ou seja, ela se sente, vou repetir, impotente, anote aí, ou incapaz de realizar uma ação. Aí você tem que investigar que tipo de situação foi essa em que ela se sentiu impotente frente àquela situação. Ela vai falar isso para você, né? Ela se sente também constrangida na ação que deseja executar. Aí acontece o quê? Que o processo do adoecimento tem fases, né? Então, na fase ativa, em que esse conflito está ativo, em que ela está vivendo um período de hiperestresse, o que vai acontecer no organismo dela? Vai aparecer necrose no local onde ela vivenciou, tá? O primeiro conflito. Vão aparecer necrose no tecido muscular, gerando atrofia, miopatias, distrofias, né? Para que isso? Como foi dolorido eu executar do meu jeito, e aquele jeito meu doeu, meu jeito está errado, o cérebro vai tomar uma atitude para que você não execute mais aquele movimento. Porque se você executar movimento, é doloroso para você. Então, para que não doa para você, ele começa a tirar a função do teu músculo. Então, ele começa
a criar necrose no músculo a fim de tirar a função dele. Aí você vê uma luz no fim do túnel. Tá, eu acho que eu posso ir por aqui. Aí o que acontece? Ele entra numa fase pós-conflito em que ele tenta entrar num processo de cura, de autocura. Aí ocorre o quê? A restauração do músculo num contexto de inflamação e às vezes até hipertrofia. Ou seja, ele começa a regenerar o músculo, mas daí aparece a inflamação, diretamente ligada à fibromialgia. Então, qual que é doenças dessa fase pós-conflito que aparece nessa fase? A fibromialgia é uma delas, né? Por quê? Porque a fibromialgia ela traz uma sensação de que alguns músculos encolheram, né? Então, ou seja, por que isso? Pois o tecido muscular ele é substituído por um tecido mais fibroso. Então, a inflamação, a dor e esse enrijecimento deve-se já a essa fase entrando na cura. Porém, a pessoa não entende o que aconteceu com ela, ela não consegue virar a página e ela fica nesse processo assim, tentando sair, voltando na fase ativa, tentando sair, voltando na fase ativa. Esse é o papel da terapia ou das técnicas que procuram mostrar e trazer para a pessoa à tona o que aconteceu com ela. Então, ela precisa tratar isso. Então, aqui nesse caso, também da gente investigar com essas pessoas sofrer agressões, que elas possam ter sofrido agressões, tipos de abuso, seja físico ou moral, assédios, né? Então, as pessoas com fibromialgia trazem esse contexto também. Qual que são as abordagens terapêuticas, então? Investigar o conflito original, né? Conforme a sua técnica, e buscar a origem, o que aconteceu lá, procurando essas informações que eu trouxe aqui para você. Trabalhar as crenças limitantes para que ela se libere dessas crenças e não passe mais a agir desse modo, a ficar doente de novo no futuro, né? Para a pessoa sentimentos de autoconfiança, amor próprio, valorização de si, auto-perdão, trabalhar a culpa, o arrependimento e a frustração. Tudo isso é importante na terapêutica para tratamento da fibromialgia. Amigos, desculpa, a gente tem pouco tempo aqui, né? Gostaria de falar muito mais, a gente pode até marcar, né? Aquelas pessoas que tiverem dúvida, podem colocar suas dúvidas aqui, a gente marca um outro momento, um tira dúvidas. E eu gostaria de falar para vocês também que para aquelas pessoas que querem saber mais fundo sobre a doença ou como tratá-la, tá? Também eu lancei na quinta-feira passada um curso abordando todas as doenças, entre elas a fibromialgia está ali. Que chama-se Causas Emocionais das Doenças. Aqui na bio tem o link para inscrição. A inscrição vai se encerrar agora na quinta-feira, dia 28, tá? É um curso de 23 módulos, onde eu abordo todos os sistemas do corpo humano e também falo sobre questões de psiquiatria, né? Como que as doenças psiquiátricas se originam a partir de conflitos, tá? Dou toda uma base teórica inicial para que você entenda, independente da técnica que você trabalha, seja você terapeuta ou aspirante a terapeuta. O primeiro conhecimento que você tem é como acontece o processo de adoecimento e o que está por trás, quais as causas. Aí você escolhe a técnica que você achar mais adequada. No curso, eu também ensino uma técnica altamente eficaz e eficiente. Trabalhei ela com essa senhora aí no sábado e que já temos tendo ótimos resultados, tá bem? Desculpa aí ter que correr aqui no final, tá? Poderia ter controlado um pouquinho melhor o tempo, mas é muito conteúdo, espero ter contribuído, estou à disposição para tirar a dúvida daquelas pessoas que se sentirem à vontade também. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, tá bom? Tchau, tchau. Uhum.